E o Gonzalo Tapia, tem uma boa resenha para contar para vocês. O Gonzalo Tapia, então, já está totalmente encaminhado com São Paulo, é esperado neste final de semana aqui na cidade, e vai assinar um contrato de empréstimo por 1 ano. O São Paulo vai ter a opção de compra ou a obrigação de compra com um passe fixado em cerca de R$ 1.700.000. Ele foi uma indicação do Crespo, e até por isso a gente falou ontem no grupo, né? Eu e o Nick, que, a galera corneta muito e tal, mas já que foi uma indicação do Crespo, o JP, vamos confiar no treinador novo, né? Já se ele indicou, é porque ele acredita que precisa. Então, acho que dá para a gente dar uma amenizada. Além de todo mundo que o São Paulo contrata sempre é ruim, né? Nunca tá bom para ninguém. O Enzo Dias é um ótimo exemplo disso e tá dando muito certo. Então, acho que agora que é jogador de São Paulo, vamos dar uma chance, né, cara? Eu citei 2 exemplos ontem. Primeiro, pro lado das críticas, né, que o pessoal citou até no nosso grupo, que a falta de encontrar talentos em preço mais baixo, em clubes que estão talvez num momento pior, e aí você valoriza esse jogador. Citaram o caso do Richard Hughes no Palmeiras, que o Palmeiras contratou, se não estou enganado, por R$7 milhões e vai vender por talvez 200, 300 milhões. Mas aí eu falei, olha, se o São Paulo traz um Richard Hughes da vida, vindo num Guarani da vida, aí ia falar, você não tem um cara na base melhor que o Richard Hughes, fecha a Cotia. Então é uma coisa também que o torcedor do São Paulo costuma reclamar bastante. Inclusive, acho que talvez o caso mais conhecido já faz alguns anos, mas o Arboleda, quando veio, muita gente criticou. E aí, a gente viu o que ele se tornou aqui no São Paulo. O próprio Alan Franco, eu lembro de muita gente que chegou a criticar, falando, não tem necessidade, vai barrar o crescimento do Beraldo, porque não sei o quê. E aí o Alan Franco também se tornou o melhor zagueiro, na minha opinião, do São Paulo na atualidade. Mas, assim, lógico que também tem o outro lado. Aí falando agora diretamente do Tapia, eu dou esse voto de confiança por ser um pedido do Crespo. Mas também entendo que, se não fosse um pedido do técnico, não é um jogador que eu traria, vendo também as opções que o São Paulo tem para o ataque, principalmente os meninos que sobem da base, Lucas Ferreira, o próprio Henrique Carmo, e aí já tem também o Lucas Moura e o Ferreirinha, né? Então é um jogador que faz essa função de segundo atacante, de ponta, mas também pode jogar como 9 se precisar. O São Paulo hoje tem André Silva, tem o Dineno, o Caleri vai voltar de lesão no final do ano, tem o Rian Francisco. Eu acho que o São Paulo tem bastante atacantes, não é uma posição talvez que seja tão carente de jogadores para compor elenco. Acho que talvez o São Paulo precisasse de um jogador que chegue para jogar. Aí sim talvez fosse uma contratação que ninguém discutiria muito, mas eu entendo também que a realidade do São Paulo hoje não é essa, né? Não é de trazer grandes jogadores, é de trazer jogadores por empréstimo, com opção de compra ou com obrigação de compra que seja, mas que sejam por um custo menor, que estejam em baixa, porque é muito difícil você contratar jogador por empréstimo que esteja num bom momento, é quase impossível você conseguir uma opção assim. Então, naturalmente, o São Paulo, se trouxer jogadores, será, né, nessa condição aí igual do Tapia, como foi, por exemplo, do Marcos Antônio, como foi o Juan Tressoldi e tantos outros que o São Paulo trouxe nos últimos tempos. Olha, o Raul pergunta aqui, né? Pri, foi confirmado que foi um pedido do Crespo? Quem deu essa informação fui eu, Raul. Na minha matéria de ontem eu publiquei, eu apurei, foi um pedido do Crespo, sim. E aí o São Paulo conseguiu, então, avançar com essa negociação. Ô, Kaique, queria escutar a sua opinião. Eu sei que você está muito inserido no mundo mundial de clubes, né? Nessa pelada que está tendo aí. De novo, a pessoa chata não para, né? Mas, assim, é muito difícil a gente analisar o jogador, porque eu, pelo menos, não acompanho pra caramba, mas a posição, né? Te agrada? Você acha que tem a somar ao São Paulo nesse segundo semestre e também no começo do ano que vem? Pri, é uma posição que a gente sabe que o São Paulo ia buscar depois da lesão do Caleri, isso estava muito claro, já tinha ficado evidente para todo mundo. O Casares já tinha falado que era uma posição que ia buscar no mercado, o Belmonte confirmou também em algumas entrevistas, então não é novidade. Agora, a única coisa que eu gostaria é que essa contratação ela não inibisse o crescimento do Rian Francisco dentro do time, naquela hierarquia que o Rian Francisco já ele tinha com o Zubeldia, de não ser tão utilizado, mas ainda assim existia uma hierarquia, né, porque estava na frente dele o Caleri e na sequência o André Silva. Eu gostaria que o Crespo repetisse uma hierarquia agora, tendo o André Silva e o Rian Francisco, que ele repetisse uma ordem de hierarquia, porque o Rian está há mais tempo no clube, está pedindo passagem, ele foi jogar no Sub-20 e marcou mais um golaço. Na partida contra o Vasco, que tudo aconteceu, né, da mudança de comando, ainda assim ele fez um gol.
Ele é uma esperança para o São Paulo, não só financeira, mas também técnica dentro de campo. Então eu gostaria de vê-lo cada vez mais em campo. E eu espero que a chegada de um novo centroavante não iniba o crescimento do Rian Francisco. Dito isso, cara, eu vou confiar na contratação e na indicação do Crespo, inclusive na informação trazida por você, porque eu acho que o jogador ele se transforma quando ele tem confiança. E muitas das vezes a confiança é passada através do quê? Do treinador. Através do cara se sentir prestigiado com o treinador, com a comissão técnica. Então, de repente, o Tapia pode render bons frutos para o São Paulo, em questão de número de gols, boas participações, porque ele já chega sabendo que ele é um cara que o treinador pediu, ele já chega sabendo que ele tem a confiança da comissão técnica que vai trabalhar com ele. Então, por isso, eu tenho boas expectativas. Eu estava vendo dando uma olhada no histórico de clubes que já se interessaram por ele. Inicialmente no Brasil foram clubes de menor expressão. O Vitória foi um dos que publicamente falou do interesse por ele, acabou não dando certo, ele se aproximou do São Paulo. Enfim, são clubes de patamares diferentes do São Paulo que se interessaram anteriormente, mas eu vou confiar na indicação do Crespo. Né? A gente vai aguardar, lógico, o jogador chegar, a gente vai aguardar o jogador entrar em campo. Agora, a única coisa é que essa movimentação da diretoria do São Paulo, ela traz um número alto de jogadores para uma mesma posição, né? De repente, eu não sei o que pensa o Crespo a respeito, de repente, utilizar 2 desses jogadores juntos. Não sei. Tiraria espaço de mais alguém? Eu não sei exatamente qual é a configuração dentro de campo que o São Paulo enxerga, porque agora tem o Caleri que está fora de combate, mas além dele ainda tem André Silva, tem Rian, tem o Dineno e agora o Tapia, né? Talvez seja aquela frase que todo mundo diz, né? É muito cacique para pouco índio, né? De repente, seja muito centroavante para pouco espaço dentro de campo para todo mundo jogar. Vamos ver o que vai acontecer. Numa dessa vai aumentar o número de jogadores na escalação. Mas brincadeiras à parte aqui, cara, esse nome aqui é extremamente difícil, né? Não vou nem arriscar, mas o Maciel, ele tá falando um ponto que é importante, né? A gente chegou a ver um zoom ali de uma possível sondagem pelo André Silva. Então, às vezes, a gente também não tem essa informação ainda, né? Não foi algo divulgado e não virou público, mas às vezes o André Silva pode estar na mira para sair de São Paulo. Lembrando que a diretoria do São Paulo quer vender mais um jogador ainda nessa janela. Quer trazer mais e quer vender mais um. A gente está tentando entender quem seria esse mais um, né? Já falamos de Rian, já falamos de Pablo Maia, de repente pode ser alguém que a gente não espera como o André Silva, e aí por isso esse movimento, né? Ô, Pri, acabou que antes de eu ter esse período de férias, né, ficar um pouco afastado do arquibancada, quando surgiu, né, a proximidade da janela, até com o Boni no Boletim da Manhã, foi questionado, né? A nossa pauta era assim: quais jogadores são negociáveis? Porque o São Paulo precisa vender. Quais jogadores são negociáveis? Eu citei justamente o Matheus Alves, que acabou saindo, né? Porque dentre os garotos que poderiam render bons frutos financeiros para o clube, para mim ele era o mais substituível, porque na posição dele, não no meu gosto, mas no pensamento de alguns treinadores que passaram pelo São Paulo, tinha o próprio Luciano, que eu não gosto dele jogando mais recuado no meio campo, mas ele tem jogado assim com vários treinadores do São Paulo, e a gente não sabe o que o Crespo pensa a respeito sobre ele jogar mais recuado. Ainda tinha o Lucas, ainda tinha o Oscar para construir por dentro, né? Então, assim, era uma posição que você tinha mais peças de reposição, né? A diretoria já bateu na tecla de que ainda quer dar um pouco mais de rodagem, que esse talvez não seja o momento para poder vender o Rian. O que eu recebi informação à distância, através de alguns colegas em comum, até com o empresário do Rian, é que o Crespo vem dando uma atenção para ele bem legal, que tem deixado o São Paulo animado a respeito disso. Então, talvez não seja o Rian esse cara para vender, mas eu fico na dúvida, porque, na minha opinião, agora, até contando com o retorno do Caleri para a próxima temporada, é muito centroavante para o mesmo time, né? Pois é, eu tô lendo aqui, eu ia inclusive falar isso, né? O Renan também comentou sobre isso, que que o Crespo vem conversando bastante pessoalmente com o Rian Francisco e tal, e isso eventualmente pode, de fato, fazer o Rian Francisco ficar com a confiança que você falou que o Tapia pode ter ao ser uma indicação, né? Já que ele vê que o técnico confia nele. A minha informação é a do Renan, ela vem do mesmo lugar. Ah, é?
Ah, entendi. Cara, e aí olha isso, ontem eu fui ligar, né, para uma pessoa para apurar sobre o Tapia, né? E aí, tipo, a pessoa não me atendeu, tal, aí eu peguei e deitei na cama, porque eu já tinha acabado meu trabalho, tava de boa naquele momento, aí eu deitei na cama, tal, e do nada começou a tocar no celular. E aí era essa fonte me ligando. E aí eu atendi, tal, e aí, tipo, eu tinha anotado as coisas que eu tinha que perguntar direitinho, tal, para dar a matéria incompleta, né? E aí o computador tava bloqueado, tal, aí foi tudo na mente. Tipo, pô, tempo de contrato, quanto vai pagar agora? Você tem que lembrar de tudo, né? Só que na hora, às vezes, você acaba esquecendo, então eu gosto de anotar. E aí eu consegui errar a primeira palavra. Eu perguntei para a pessoa, eu queria apurar sobre o Gonzalo Plata. E aí a minha fonte deu tanta risada da minha cara, tipo, na minha cara, sem dó, tipo, pô, não, seria legal, mas não é ele não, cara. E aí eu fiquei com tanta vergonha, eu contei pro pessoal aqui da TNT, o pessoal falou, me zoou muito. Enfim, coisas que acontecem, né? Quando a gente é novinho, a gente fica mal nervoso de perguntar, chega um momento que a gente erra o nome do reforço. Mas enfim, acontece.